água, bosta. E eu falei bosta lá que começou a gravação. It's time! Começou esta aula. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu fico mais bonito quando eu não apareço. Aí eu fico lindo. Mas aí quando eu apareço, fica esquisito. Enfim. Ai, vambora, gente. Deixa eu abrir aqui meu PowerPoint. Esse PowerPoint eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês, tá? O pessoal da turma de engenharia estava me cobrando isso aqui pra caramba. Com justiça. Espera aí. Agora deixa eu botar para compartilhar. Tela inteira. Tchucu-tchucu. Pronto. Professor? Oi, sou eu. Então, Juliana, o trabalho de hoje tem que ser apresentado? Trabalho? Tá todo mundo falando de trabalho de hoje. Que trabalho é esse que eu dei que eu não tô sabendo? É porque no Classroom não tem nem atividade. Se eu pedir um trabalho para hoje, a gente tá tudo pronto. A gente achou até que tinha apresentar. E eu falei, meu Deus, não tô preparada para apresentar esse trabalho. Aí eu perguntei, que é melhor perguntar pro senhor. Não. Tem a APS que eu mostrei semana passada. Lembra da Então, APS? A APS é na semana da prova, que eu fui entregar a prova. Aí você entrega a PS, o grupo entrega a PS. tá, professor, desculpa, que eu achei que era para entregar hoje, eu fiquei nervosa. Já tinha coleguinha pegando teu nome todo, já telefonando pro centro de macumba do lado lá para poder chamar o... Desculpa, Ó, pessoal, é que eu achei que era para entregar hoje. Segura uma encruzilhada aí que hoje a Juliana vai rodar. Tinha gente já ligando. Eu sei que eu vi o pessoal aqui já reclamando no chat, já escrevendo: a Juliana tá fazendo merda. Eu fico com medo de apanhar. Pra apanhar, filha, é macumba braba. Você pode ter certeza que alguma encruzilhada vai ter teu nome lá, ó. Então fica na tua. Fica esperto. Acorda de manhã, já reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e vai. Porque teve um povo que ficou nervoso contigo agora. Vamos lá. Continuando. Tipo de carregamento. Então, eu acho até que acho que não sei se foi alguém daqui, mas alguém de alguma turma mandou um exemplozinho para mim. Aí tava em dúvida se era carga, se era biapoiado, como é que era, não, tchucu-tchucu, enfim. Mas não interessa, vamos dar continuidade a esse trem aqui. Bom, tipos de carregamento. Existem 2 tipos de carregamento. Nós vimos na semana passada, né? O maluco lá ensinando lá as vigas, tal, explicando um pouquinho para a gente entender o conceito de viga. Vimos alguns exercícios para entender um pouco mais. E hoje, se tudo correr bem, vamos ver mais um pouquinho, ainda de carga concentrada. Tá? E depois vamos dar continuidade à carga distribuída. Mas antes de falar da concentrada distribuída, que já estou adiantando a matéria, o conteúdo, vou explicar. O que é uma carga concentrada? Carga concentrada é um objeto pontual. Um objeto, por exemplo, eu tenho esse objeto aqui e tenho uma carga concentrada em um ponto desse objeto. Agora, se o que eu estiver colocando sobre esse objeto for em uma extensão visível, razoável, tá? A gente já começa a considerar esse carregamento aqui, ó, como se fosse uma carga distribuída. Tá? Então, a carga concentrada, por exemplo, um banco de praça e uma pessoa magrinha sentada, porque se for eu, não é concentrada, tá? Eu tenho noção do meu corpo, da proporção do meu corpo, eu sei que a carga vai ser distribuída. Mas pensando, por exemplo, num pombo, num jarro de flores, ou alguma coisa numa superfície plana, tá? Que seja muito pontual, num ponto bem específico, a gente considera como sendo uma carga concentrada. Uma carga distribuída, ela tem essa carinha aqui, ó, essa carinha de... parece pente, né? Parece um pente, aquelas coisinhas de pentes assim, ó. E notem que aqui eu tenho dois valores diferentes de carga concentrada. Tem uma carga concentrada maior, que diz que a cada metro eu tenho 200 newtons de força sendo aplicada. Eu tenho essa cargazinha menor,
que diz distribuída, que diz que a cada metro eu tenho 100 newtons de força sendo distribuído, tá? Então, cada uma está localizada em uma determinada seção desse pórtico aqui, que a gente chama de viga, tá bom? Ah, professor, o que é carga distribuída? Me dá um exemplo. Por exemplo, uma carga distribuída pode ser piscina, água de uma piscina, né? Chuva, vento, de repente, objetos que são armazenados, tá? Armazenados em determinados, de uma forma que seja distribuída, né? Como, por exemplo, tijolos, né? Tijolos em uma laje ou em algum lugar é uma carga distribuída. Pode falar. Então a carga distribuída ou pontual tem mais a ver com a superfície que ela ocupa do que com o peso em si. Isso, tem mais a ver com a área que ela ocupa do que com o peso. Perfeito, isso aí. Resumiu perfeitamente. Agora vamos dar um exemplozinho aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um pórtico, né? Eu tenho pórtico, quando eu falo, é o conjunto. Tá? Aqui eu tenho uma viga e 2 vínculos. Aí pode surgir uma dúvida. Professor, esses vínculos aqui são de primeiro gênero, segundo gênero ou terceiro gênero? Ou primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, enfim. Aqui, olha só, quando ele não bota nenhuma ranhura, tá? E nem nada assim, rodinhas embaixo, ou, por exemplo, um traço aqui embaixo afastado, quando está livre dessa forma, você já pode considerar como se fosse segundo gênero. Tá? É como se ele estivesse preso numa superfície, só que essa superfície não foi desenhada, não foi apresentada, mas ela é de segundo gênero. Tá? Quando é de primeiro gênero, né? Primeiro gênero o quê? Ele só restringe o movimento numa direção só. Segundo gênero, restringe a direção restringe o movimento em 2 direções. Terceiro gênero, que é o engaste, né, engastamento, restringe em 3 direções, né, o movimento. Nesse caso aqui, ó, como não tem uma barra aqui embaixo afastada para dizer que ele está flutuando, ou então a superfície é tão lisa que o atrito é zero, ou então rodinhas embaixo para ter essa impressão, ó, né, de que não tem restrição na direção X, só na direção Y, aí você pode considerar como sendo primeiro gênero. Diferente disso, sempre a gente, na dúvida, sempre será segundo gênero. Então aqui eu tenho segundo gênero, aqui tem segundo gênero também. Isso aqui seria uma estrutura hiperestática. Por que uma estrutura hiperestática, tio Everton? Porque, olha só, eu preciso ter 3 incógnitas para gerar 3 equações. Sem isso, eu não consigo resolver. Agora, se eu tenho 4 incógnitas, ó, aquela lá é de segundo gênero, a outra é de segundo gênero. Eu tenho 4 incógnitas. Bebê, com 3 equações é impossível de você conseguir fazer. Aí você vai ter que recorrer a outros recursos matemáticos. Por exemplo, que é o teorema de princípios... Ai, meu Deus. Como é? Qual o nomezinho que dá? Problemas virtuais. Trabalho virtual, né? Que é o trabalho virtual TP, né? Trabalho virtual, método de Monte Castelo, aí tem método de... tem os métodozinhos que vocês da arquitetura muito provavelmente nunca ouvirão falar. Então, caguem para o que eu estou falando agora. É só para assustar vocês. O pessoal da engenharia, sim. Para eles vai ser relativamente assustador, porque eles vão precisar ter esse conhecimento um pouco mais profundo. Não é o caso de vocês, então, vida que segue. Só estou falando que quando o sistema é hiperestático, está extremamente estabilizado, né? Significa que você vai ter que recorrer a outras formas matemáticas para conseguir resolver. No nosso caso, não existe isso, tá? Fiquem tranquilos. Aqui é uma carga distribuída, por exemplo, a parede sobre uma viga, um muro, né? Digamos que aqui é uma viga, tá? Essa aqui são duas colunas e em cima você fez um muro, por algum motivo que eu desconheço. É um exemplo,
Tá? Então, esse muro aqui, essa parede desse muro, é uma carga distribuída sobre essa viga. Bom, aqui são conceitos, tá, gente, que nós já abordamos, nós já falamos. Como está sendo gravado, depois, se você quiser, você pode até reler isso aqui. Eu vou passar, porque são conceitos que eu já falei, refalei, falei de novo, falei mais um pouquinho, fiquei cansado, falei de novo, tá? Mas aí, como está sendo gravado, é só você parar e ler para você se aprofundar. São conceitos teóricos que já foram bastante macetados. O que eu quero aqui... deixa eu ver se está sendo... Tá. Olha só. Notem que vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas, 6 estruturas, onde a essas estruturas estão sendo aplicadas forças. Força. Está aplicado força nessa estrutura. Vocês, quando forem fazer desenhos, forem fazer um croquis, fazer um projeto, tá? E esse projeto necessita determinadas aplicações de forças, ou você precisa entender como a força está atuando naquele projeto para que você possa já deixar ele redondo o suficiente para quando você for entregar para o engenheiro calculista, ou seja lá quem for, ele não faça tantas modificações ou tantas alterações, né, no seu projeto. Você precisa conhecer como as forças atuam sobre esses objetos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo aqui, eu tenho o que a gente chama de tração. Por que tração? Tração é qualquer coisa, é a força que é jogada para fora. Se é para fora do objeto, para fora, está puxando o objeto, está tracionando. Isso é tração. Tração é para fora. Mas é diferente desse cara aqui, desse F. Esse F não é tração. Esse aqui, a letra F, é cisalhamento. Pô, professor, por que é cisalhamento? Me conte mais por que é cisalhamento, professor. Porque para ser tração, essas duas forças aqui, elas precisariam estar no mesmo eixo. Note que elas não estão. Uma tá um pouquinho para a esquerda e outra está um pouquinho para a direita. Se elas não estão no mesmo eixo, elas fazem o que a gente chama de cisalhar, cortar, rasgar. Tá? Você tem um objeto, você cisalha o objeto. Tá? Você corta esse objeto. Cisalhar é isso. É o mesmo efeito que a tesoura faz. Tá? As forças estão em sentidos opostos, né? E a tesoura pega, faz o corte, exatamente por causa disso. Se essas forças estivessem na mesma direção, no mesmo eixo, aí a gente não tem cisalhamento, que a gente tem a tração. Aí vai ter tração ou dessa barrinha ou da outra barrinha. Aqui, gente, é um esquema de um rebite. Você está olhando um rebite, uma seção transversal do rebite. Tá? A estrutura é uma chapa de aço que foi rebitada, e aí a gente está vendo aqui como as forças estão atuando nessa chapa de aço. Ou seja, a função do rebite é inibir o cisalhamento. Tá? Vai fazer um projeto onde sei lá, tem uma estrutura toda rebitada, umas placas, uma abóboda, sei lá, que aí você vai fazer uma estrutura rebitada em camadas, sei lá, uma parada muito louca, enfim, deu uma viajada. Você já sabe que você vai estar trabalhando com o conceito de cisalhamento ali das estruturas. Tá? Bom, esse segundo aqui, o letra B. A letra B, note que para a letra, a gente consegue, se chama de tração quando a gente puxa para fora. Quando é para dentro, é compressão, a gente comprime algo. Aí você vai dizer, para tudo. Aqui a letra E, então também é compressão. Não, bebê. Não, bebê. Depende da área da seção transversal. Se isso aqui for tão fino, ao ponto de gerar uma ação chamada esbeltez, esbeltez é essa barriguinha, ó. Toda vez que você aperta um objeto, um poste, uma estrutura linear, tá? Vertical, e você faz uma força de compressão sobre ela, e ela faz uma barriguinha, tá? Ela não rompe primeiro ela faz uma barriga, significa que
você não está gerando compressão, você está gerando flambagem. Flambagem. Isso é muito importante. Essa linguagem é extremamente relevante para quando vocês estiverem no dia a dia da profissão de vocês, tá? E acho que até fica agradável aos ouvidos de quem está te contratando, né? Quando ouvir de você um arquiteto, uma arquiteta, né? Que quando o objeto sofre essa ação e ele gera essa barriguinha, que é a esbeltez, o grau de esbeltez, significa que essa ação é uma ação de flambagem, tá? Ah, tá flambando, isso, tá flambando. Então, não é compressão, é flambagem. Porém, contudo, entretanto, compressão... Mas por que compressão não é flambagem também? Porque, imagina o seguinte, você tem uma... meu Deus, aqui. Você tem um objeto como esse aqui, você aperta ele tanto, tá? Que o máximo que ele vai fazer é estourar. Bum! Ele explode. Ele não faz barriguinha, ele não faz a esbeltez. Então, significa que a força colocada sobre aquele objeto é de compressão. Só isso. Então, ele ser gordinho, ele sofre compressão. Se ele é magrinho, ele sofre flambagem. Professor, então isso aqui é flambagem, é a letra C? Não, bebê. Bebê, não. Na letra C, quando eu aplico uma força, tá, em uma viga horizontal, tá, ela gera o que a gente chama de flexão. Ela está fletando ou flexionando. Se fosse em pé, aí você poderia dizer que ela está flambando. Se ela está deitada, ela está flexionando. Aí se estiver inclinada, tio Everton, não sei. Só a maconha estragada e crack para conseguir entender e responder essa pergunta. Continuando. Aqui, ó, na letra D, o que rola na letra D? Professor, então aqui é cisalhamento. Não, bebê. Se eu tenho um objeto que ele está preso e eu tenho duas forças, tá? Uma força sempre na superfície, tangenciando a superfície. Note que eu não estou aplicando na superfície, tá? Eu não estou aplicando aqui, não. Estou aplicando tangenciando. Tangenciar é tocar em um ponto da superfície. Então, tenho duas forças tocando no ponto da superfície. Se cada uma delas eu girar em sentido oposto, que é o que está acontecendo ali, ó, o que vai acontecer é uma torção. Ele vai, ó, torcer, tá? Ó, ele torce, porque eu gero um movimento de torção. Você está fazendo um desenho, está fazendo um projeto, e você percebe que os apoios, ou a estrutura, o desenho, o design que você está construindo, as forças estão atuando na superfície desse objeto, tá? Aqui, ó, tangenciando a área da seção transversal, tá? Esse objeto vai sofrer torção. Então, você quer que ele sofra torção? Aí a pergunta é sim ou não? Essa torção, ela vai acontecer? Sim ou não? Então, como é que eu posso inibir essa torção para que ela não ocorra? Então vou ter que colocar uma estrutura aqui, fazendo uma ação assim, colocar uma viga aqui, ou então um cabo de aço, tal, pronto. Resolvi o problema e o meu design continua perfeito. Tá? Então, são situações que você precisa entender como funciona a aplicação das forças e como elas vão agir sobre o objeto para que você possa se prevenir no seu projeto. Tá? Então, a primeira é tração, que é a força atuante, tende a provocar um alongamento do elemento na direção da mesma. A segunda aqui é uma compressão. A força atuante tende a produzir uma redução do elemento na direção da mesma. Na letra C, a força atuante provoca uma deformação do eixo perpendicular à mesma. Na letra D, que é a torção, forças atuam em um plano perpendicular ao eixo de cada seção transversal, que tende a girar
em relação às outras. Flambagem, letra E, é o esforço de compressão em uma barra de seção transversal pequena em relação ao comprimento. Quer dizer, por exemplo, a seção transversal é essa aqui. Se o comprimento for maior que a seção transversal, você pode considerar, pode dizer que aquele elemento pode sofrer flambagem. É um exemplo. Tá? Continuando. Cisalhamento, que é essa última aqui. Forças atuantes tendem a produzir um efeito de corte, isto é, um deslocamento linear entre seções transversais. E uma coisa que é importante, que vocês vão sofrer pra caramba com Revit e com programas que vão surgir ou estão surgindo no dia a dia, é a combinação desses esforços. Você acha que vai acontecer só esse, ou esse? Não, bebê. Pode acontecer uma combinação de vários desses esforços e até outros que ainda não foram comentados aqui. Tá? Então, isso é um fato. Alguns sistemas estruturais, só para a gente entender a linguagem um pouco, né? Que é a seguinte. Quando tiver duas dimensões, você considerar aquele sistema estrutural com duas dimensões, geralmente a gente vai estar se referindo a vigas, a treliças, a pórticos, a grelhas, tá? Caso você venha falar de algum objeto com uma dimensão só, uma dimensão linear, geralmente a gente trabalha com placas ou cascas, tá? Uma dimensão, placa ou cascas. Tá? E 3 dimensões, tio Everton, aí a gente começa a denominar como blocos ou barragens, tá? É uma das nomenclaturas, é só vocês se acostumarem. Aí vem viga ou barra, a gente já careca de saber o que é. Seção transversal, todo mundo sabe o que é. Eu tenho um objeto, se fizer um corte, o que aparece aqui é a seção transversal. Né? Enfim, é isso. Eixo longitudinal, tá? Seção transversal, tá? Estrutura, que é o desenho, né? O projeto em si. E os esforços são as forças que estão... Esforços são as forças que estão atuando sobre a estrutura, o objeto. Por exemplo, aqui nós temos os esforços externos ativos. Carga concentrada, como eu tinha... Professor? Sou eu. Só te fazer uma pergunta. Esse material aí de todas as aulas que você usa, tem como a gente ter acesso a esses slides? O slide primeiro é o EVA. Eu falei, EVA, você pode papelaria. Não, EVA, não sei, professor. Tem, vou mandar hoje. Logo, assim que começou a aula, eu até falei, vou mandar hoje para vocês, tá? Assim que terminar a aula, eu mando o PowerPoint para vocês. Tá bom, obrigado. Mas caso aconteça de acabar a aula e levar mais ou menos uns 20 minutos, se eu não mandar o PowerPoint, vocês me cobrem, por favor, no Zap. Que provavelmente eu posso esquecer, porque eu estou um pouquinho cansado. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a carga concentrada. Isso aqui, gente, esse trocinho verde, é uma barra qualquer, tá? O que é esse S aqui? É um corte, tá? Imagina que isso aqui continua eternamente para lá. E essa aqui continua eternamente para lá. Aí o cara só quer pegar um pedacinho dele para poder exemplificar para vocês. Então, é isso que está acontecendo ali. Então, nós temos forças concentradas, que podem ser direcionadas, com ângulo, tal. Força distribuída, momento, né? Momento que faz a barrinha girar, e assim por diante. Então, são as cargas concentradas, distribuídas em momentos, que é sobre as barras da estrutura. Aqui, nesse caso, eu posso dizer que o caminhão, em cima de qualquer outra superfície, as rodas representam cargas concentradas, tá? Isso aqui isso aqui é para o pessoal de engenharia, não se assustem, pulei de novo. Momento também a gente vai ver no exercício, não necessariamente preciso pular, eu só vou pular porque, como a gente vai praticar no exercício, fica mais fácil para entender. Aqui é importante. Garoto. Vamos lá. Aqui eu tenho um apoio móvel, um fixo e um engastado. Móvel, fixo e engastado. Primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero. Móvel, note que ele tem rodinhas. Tá amarelinho aqui, não sei se vocês conseguem enxergar.
né, rodinhas, ele vai deslizar. Então, só o eixo Y está aprisionado, ó, tanto que ele dá um pontilhadozinho no eixo Y. Ele diz, ó, para tudo, que o eixo, esse trem não sobe nem desce. No fixo, que é de segundo gênero, ó, note que ele segura o Y e também segura o Z. Geralmente, ele bota uns desenhozinhos assim de parafuso aqui, assim embaixo, só para dar um charmezinho, para poder mostrar que tá fixo mesmo. Aqui chama de Z, tá, gente? Mas pra gente é X. É porque quando ele constrói esse tipo de diagrama, ele imagina como se tivesse 3 dimensões, tá? E o engastamento, que é uma... Pilar não, gente. Qual é o nome? Marquise. Desculpa, perdão. Marquise, né? Um exemplo de uma marquise. Tá bom? Que está engastada. Ou um trampolim de piscina. Aqui, ó. Aqui são vários. Aqui são sistemas treliçados. Tá? Tem aqui os vínculos, ó, os pontos aonde você tem as rótulas. Aqui a gente pode dizer que é uma estrutura engastada, né? Que aqui, por mais que ela esteja inclinada, ela tem esse papel de engaste. Aqui é uma rótula. O que sai daqui são barras que formam estruturas treliçadas. Estruturas treliçadas dão deixam a construção, o projeto mais leve, distribui melhor as cargas, tá? E você pode brincar um pouco mais com o design, com o projeto. Somente se você utilizar material metálico. Que é um outro exemplo, tá? A gente pode chamar, geralmente chama de rótula. E aqui nesses pontos é onde ficam fixados as estruturas. Pode ser que eu me esteja enganado, mas essa bola esférica aqui, ela tá solta, tá? Essas estruturas aqui, elas apenas se encontram nessa bola esférica. Exatamente, essa bola esférica tem esse papel. Acredito que seja isso. Mas pode ser que elas estejam soldadas ou parafusadas de alguma forma. Depende do projeto. Isso aqui a gente já meio que viu, só que aqui está de uma forma assustadora, então vou tirar, porque eu sei que vai ter gente tendo surtos psicóticos. Isso aqui tudo é pórtico, são desenhos que você pode fazer. Quando eu falo, o pórtico. Pórtico é uma representação gráfica de algo que você vai construir, tá? Para você não ter que fazer o desenho todo bonitinho, tijolo, parede, barra, nananana. Aí o cara faz em linhazinhas, tá? É igual assim, você desenhe um menino e uma menina e uma casinha. Geralmente as pessoas fazem, né, quer agilizar o processo, né, faz uma cabecinha lá e faz aqueles bonequinhos de pauzinho assim, né, de barrinha. Aí pronto, é a mesma coisa. Ao invés de pegar e desenhar uma parada meio com sombra, luz, tá? A pessoa resume dessa forma os pórticos, tá? É só para vocês entenderem. Agora vamos ver 2 exemplozinhos. Eu acho que vou ter que clicar aqui. Que é com relação à viga. Eu já falei isso na última aula. Na verdade, isso aqui vai ser só um reforço para esses 2 exemplos, serão só 2 reforços, tá? Depois a gente passa para os exercícios depois daqui. Lá. Entendi. O que tá sem som? Aqui tem gente. E vou pular. Bem, agora eu vou entrar no conceito de vigas, né? É um outro elemento. Olha só, aqui eu tenho uma armadura. Um lado dela é positivo e o outro lado dela é negativo. Qual que é o positivo e qual que é o negativo? Dessa viga aqui. Quem estava na aula passada sabe. Positivo é o de baixo. Positivo é o de baixo, negativo é o de cima. A gente vai aprender mais outras coisinhas novas agora. Esse cara aqui é o Beramo, tá? É o Beramo. Deveria ter sido muito zoado quando criança. Vale muito a pena o canal dele, é muito legal. Se vocês tiverem alguma obra, algum projeto, alguma coisa que vocês queiram entender melhor, o conceito e tal, até alguma coisa com relação às normas,
ele é muito, muito didático. Ele é professor mesmo, assim. Ele não é só engenheiro, ele é professor, tá? Vale muito a pena assistir as aulas dele. Extremamente fundamental nas estruturas. Bom, antes de eu iniciar aqui mais esse vídeo, convido você novamente para se inscrever aqui no canal, para deixar o seu like, para acompanhar o nosso trabalho. Mais uma vez eu peço para você que está nesse vídeo, que não assistiu aos anteriores, que volte nos vídeos que nós já falamos, que nós já abordamos muitos conceitos técnicos, didáticos, para você chegar nesse vídeo aqui e ter uma melhor compreensão. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Tudo bem? Vamos lá. Bom, vigas. Qual a função desse elemento estrutural? Tá? Como trabalham? Como funcionam? Bom, primeiramente, como eu disse para você lá no segundo vídeo, quando eu falei da questão da inércia, tá? Rapidinho, tem um... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu rodar no aqui. vídeo, quando eu falei da questão da inércia... Ah, não apareceu. Bosta, peraí. Bom, primeiramente, como eu disse para você lá no... Ó, depois, se vocês quiserem ou tiverem dúvida ou quiserem entender um pouco mais, como vencer grandes vãos sem utilização de ácido, bem legal isso aqui, tá? Você entende um pouco, principalmente vocês que são da arquitetura, que querem trabalhar com grandes vãos, né? Vocês querem trabalhar com estruturas que deem ideia ou deem a sensação de algo leve, algo que está flutuando, enfim. Estruturas com uma cara, com uma pegada mais moderna, tá? É legal assistir esse vídeo aí de como ultrapassar grandes vãos, tá? No segundo vídeo, quando eu falei da questão da inércia, tá? Você pode perceber que eu montei uma viga aqui também fictícia, como eu disse também no início, né? Todos os nossos exemplos aqui são exemplos fictícios. A questão de cada componente é apenas para ilustrar para você, mas você pode perceber que essa viga ela tem uma distância de 14 por 40, ou seja, uma horizontal menor em relação... Ele está usando as mesmas medidas daquele vídeo da semana passada, tá? 14 por 40, lembra o cara falou? Só que o cara ainda deixava um pedacinho dela para fora, cerca de 10 centímetros, para poder amarrar com a laje, tá? A vertical, ou seja, ela tem uma inércia muito maior do que em relação àquela viga que eu mostrei para você erradamente de 20 por 20. Então, vamos primeiramente apresentar aqui quais são os componentes dessa viga, desse exemplo. A questão da vinculação, depois em relação ao pilar, eu vou te mostrar num outro vídeo. Mas, por exemplo, aqui, essa viga aqui, nós chamamos ela de uma viga biapoiada, ou seja, ela foi apoiada num pilar, e esse exemplo aqui, que eu estou te mostrando agora, ele é um vão livre. Tá? Nós estamos com uma situação hipotética aqui, que nós temos um vão aqui, como essa viga tem 14 por 40, vamos imaginar que nós temos um vão aqui entre 4,5 metros, até 5 metros de vão livre, ou seja, não tem parede aqui embaixo. Você faz um cálculo, quando o engenheiro calculista faz um cálculo para esse tipo de situação, onde eu tenho um vão livre, eu vou ter que principalmente calcular a minha armadura com relação à tração. Você se recorda que eu falei, né, que vigas biapoiadas, elas sofrem uma tração na parte de baixo. Ou seja... Vamos lá, você tem uma viguinha embaixo, ó, se ela vira assim, ó, a viga dobra, né, por flexão. Quando ela faz essa tração, ó, note que aqui embaixo, tá? Ela sofre tração. E em cima ela sofre o quê? Compressão. E embaixo ela vai tracionar para fora, tá? Então, por isso que aonde a parte da viga for sofrer a tração, a gente diz que a armadura é positiva embaixo e negativa em cima. Então, toda vez que a tração, porque olha só, nem sempre ela vai sofrer esse movimento de flexão. Às vezes ele pode sofrer esse movimento de flexão, por algum motivo.
dependendo do teu projeto. Aí a armação positiva vai ficar em cima e a negativa vai ficar embaixo, sacou? Eu tenho uma armadura positiva aqui na parte de baixo e onde eu vou sofrer um momento positivo. Hoje, principalmente se for biapoiado, se for rotulado. Bom, conceito de rótulo e de engastamento eu vou trazer na sequência, mas para você entender. Então, o cálculo primordial ele é feito aqui embaixo para essa viga quando ela sofreu uma força, uma carga pontual, ou mesmo uma laje, uma carga distribuída, ela vai ter que resistir, ou seja, ela vai sofrer uma carga aqui em cima, vai sofrer compressão, o concreto vai resistir e ela vai sofrer uma tração aqui embaixo, ou seja, a armadura vai ter que essa armadura positiva vai ter que resistir a esse força de tração. Então, nesse caso aqui embaixo aqui, nós temos nós temos 3 ferros 3/8 na primeira. 3/8, ele não fala que de meia, 1/16, 4/5, ele não fala, ele fala em polegadas, tá? Que é a nomenclatura correta para classificação de bitola de ferro. Camada, e nós temos 2 ferros na segunda camada. Bom, na parte de cima, eu tenho a minha armadura que muitos chamam de porta-estribo, armadura mínima, outros chamam de armadura de montagem, que tecnicamente ela não tem função estrutural, entre aspas. Ela acaba ajudando, porque quando você fazer o escoramento, ela pode mexer, então você tem que sim ter essa armadura para dar respaldo, para ajudar a segurar o estribo. Então ela é uma armadura complementar, mas ela não tem uma função estrutural. Tá? Então nós temos lá a armadura positiva, primeira, segunda, de repente até uma terceira camada, mas o que eu tenho que importante frisar para você, é que numa viga nós temos, no meio dela nós temos uma chamada linha neutra. Então vamos lá, nossa viga tem 40... Olha o meu objeto aqui, tá? Pode ver que tem a parte azul e tem a parte verde. No meio, o que separa a parte azul da parte verde é a linha neutra. Significa que ela não sofre nem tração e nem compressão, tá? Na linha neutra. Então, quando você vai fazer essa armação aqui, que ele vai dar um nomezinho, que é a costela, essa costela, ela não fica na linha neutra. Se ela ficar na linha neutra, ela não vai ter função nenhuma. Tá? A costela, geralmente, vem um pouco abaixo da linha neutra. Nossa viga tem 20/40, então... Costela ou pele, acho que são 2 nomes que se dão essa aqui. Gente, alguém entrando ou é alguém perguntando? Professor, sou eu, sem querer apertei, mas tira uma dúvida minha, eu não entendi muito essa linha do meio, que o senhor falou que ela é linha neutra, mas quando a gente faz esse movimento esse mesmo que o senhor fez, ela, tipo assim, ela fica meio, ela não fica neutra, ela não fica reta, ela tem uma quebrada. Não, com relação à força, as forças que estão atuando nela, sim, se zeram. Se você for um pentelésimo para o azul, um pentelésimo para o verde, aí você já tem para o azul, nesse caso, compressão, e para o verde, tração. Mas exatamente no meio, você não tem força nenhuma. Tá. Entendeu? Ela ali é nulo. Por mais que faça a curva, ela é nula. Ela sempre vai ser 0, então. Aí naquele ponto do meio. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, aí ela passa a ser... ou está comprimindo ou está tracionando. Entendi. Obrigada, entendeu? Professor. Aí ele vai explicar o motivo pelo qual você tem que tomar cuidado na hora de colocar essa barra aqui, ó. Essas 2 barrinhas que chamam de costela. Uma costela, acho que é costela ou pele, enfim. 20 para cima é compressão e 20 para baixo é tração. Tá? Então isso é muito importante, o conceito da linha neutra, para você entender. Então, quando você calcula essa armadura positiva, quanto mais você aproximar da linha neutra, mais ela vai enfraquecendo. Por isso, a primeira camada ela tem uma função muito importante. Então, muitas vezes você vê uma viga lá com 5 ferros de meia, mais 3 para cima, tudo isso são camadas que o engenheiro calculista
define para cada situação. Tá? Uma outra importante, essa armadura de costela. Tá? Isso é muito importante frisar. Muito comum você ver em vigas de 30, vigas de 40, vigas até de 50 com armadura de pele ou armadura de costela. Pele. Eu falei certo, né? Tava, pele e costela, tá certo. Pessoal, isso não procede, tá? É desperdício. A armadura de costela ou de pele, ela só é usada para vigas a partir de 60 centímetros. Ou seja, se você vê algum engenheiro usando armadura de pele ou de costela com uma viga com uma altura menor que 60 centímetros, ele está jogando dinheiro fora, é lixo. Ele não vai ter função alguma na estrutura. Se eu tenho aqui, hipoteticamente, 20 e 60, aí sim eu vou precisar. Vigas de 50, de 40, de 30, se você colocar armadura de pele, é desnecessário. Tá? Eu usei esse exemplo aqui só para você ter ciência e mostrar. E outra, ela não pode ser colocada na linha neutra. Se ela colocar na linha neutra, você perdeu a função. Então, vigas de 30, de 40, de 50, não usa-se armadura de costela, armadura de pele. Somente vigas a partir de vigas de 60, ok? Bom, agora uma parte importante, um conceito extremamente importante, são os estribos. Para que servem os estribos? Os estribos só servem para amarrar a viga. De forma alguma. Os estribos ele tem uma função extremamente que é fazer o quê? Combater o cisalhamento, ou combater a força cortante. Imagina, se eu aplico uma força para a esquerda e aplico uma força para a direita, se eu não tenho os estribos aqui para poder combater essas duas forças de cisalhamento, se não existisse o estribo, o material, a estrutura ia simplesmente rachar, puf. E quando você tem o estribo, ele faz uma força contrária cisalhante. E os estribos... Note que quando tem um sistema com estribo, nas laterais, próximo às colunas, né, onde tem amarração, sempre tem essa estrutura, começa a rachar, tá, de forma inclinada. Por que está de forma inclinada? Porque os estribos estão fazendo o papel oposto, retendo o movimento para que ela não rache. Se o estribo não tiver função alguma ali, é natural que você veja essas rachaduras nas laterais, né, nos cantos, de forma vertical. Se isso estiver acontecendo, corre. Os estribos ele tem que ser sim calculados, por quê? E não é simplesmente sair colocando estribo, vou padronizar 12. Tá vendo, Para isso que ele serve, E aí ele consegue segurar exatamente essas fissuras. Geralmente, quando você tem estribo, tá? A patologia acontece com essa inclinação, porque cisalhamento, né? Você tem uma força para um lado, uma força para o outro, retendo o movimento, a tendência é que a fissura quebre de forma angular. Se não tivesse estribo aqui, ela simplesmente ia fazer assim, para cima e para a pessoa aí que estivesse embaixo ia ver Papai do Céu mais cedo. 12 por 12 sair colocando. Não. Geralmente, no cálculo, os estribos eles são geralmente mais concentrados. Tá vendo? Quando tem estribo, olha como é que é inclinado, Tá vendo? Nas laterais. Aqui é porque não está tendo ação cisalhante, então por isso está reto, né? Mas nas laterais, a função está sendo aplicada. É muito comum, quando o calculista ele faz a distribuição, ele bota uma quantidade absurda de estribos aqui, e aqui no meio quase nada. Até mesmo porque quase não tem função. O que mais vai gerar função aqui de cisalhante, que é a função do estribo, vai ser nas pontas, né? Sua lateral, nas duas laterais, e no meio ele fica mais livre. Lógico, no cálculo, padroniza-se uma distância só. Que eu acabei de falar. Geralmente, os estribos são mais importantes. Quando você vê uma viga, eles são mais concentrados próximo ali ao pilar, onde ele vai sofrer um maior cisalhamento, uma maior força cortante. Tá bom, pessoal? Por isso que é muito importante se calcular as distâncias e o local correto de você colocar esses estribos, tá? Porque ele tem a função de combater, repito, a força cortante e o cisalhamento, tá? E a bitola desse estribo geralmente é a partir de 5 milímetros, 6,3, depende muito da sua viga, tá bom?
Então, pessoal, esse aqui seria um conceito de uma viga biapoiada, uma viga em vão livre. Agora, existe uma outra situação, que se tiver parede aqui embaixo, se essa viga estiver apoiada em tijolos, essa parte desses ferros muda. Tá? Então, ela passa, ela está apoiada, ela não vai sofrer mais uma força tão pesada. Então, a questão dos ferros vai mudar. Geralmente, você vai utilizar mais ferros na parte de cima quando você tem uma viga apoiada, né, em tijolos, tem uma parede aqui embaixo. A vinculação, o cálculo muda completamente, só para você entender um pouquinho, tá bom? Tá bom. Só que agora a gente vai para outro exemplo dele. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Impossível, cara. Porque Do só outro, bota tem comercial gente que tem de viagem mas para não mim. usa. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui... Tá. Quem consegue... Quem já sabe que tipo de estrutura é essa? É uma viga o quê? Em balanço. Não, tá faltando uma coisa. Tá faltando só uma coisinha. Bia apoiada em balanço. Isso aí, uma viga biapoiada em balanço. Ou uma viga em balanço biapoiada, tanto faz. Isso aí, perfeito. Agora, eu vou trazer o conceito das vigas em balanço, que vale muito também para lajes em balanço, mas que eu vou abordar aqui em especial, vigas em balanço. Bom, antes de eu continuar aqui, mais uma vez eu peço para você que, de repente, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, que volte nos vídeos anteriores. Nós falamos bastante, vários itens relacionados aos projetos estruturais, questão de pilares, a viga biapoiada. Então, digo para você que volte. Alguém sabe onde está o negativo aqui dessa viga em balanço? Em cima. Negativo embaixo. Porque se ela vai fazer assim, ó, por isso que o negativo tem que ficar onde? Na parte onde traciona ou que comprime? Na parte que traciona. Traciona é o positivo. Então, por isso que a viga em balanço, em cima tem mais ferro do que aí embaixo. Para você que não assistiu, que volte aos vídeos anteriores para que você entenda o raciocínio que nós chegamos até aqui. E mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal Engenharia na Prática, para você ativar o sininho e para você deixar aquele like positivaço que ajuda muito aqui o nosso canal, ok? Vamos lá, pessoal. Viga em balanço. Bom, no exemplo anterior, nós trabalhamos com uma viga biapoiada com 2 pilares, com um vão livre, um vão que eu usei fictício de 4, 5 metros, e que lá, deixei bem claro, você se recorda que a viga foi calculada para resistir ao esforço de tração na parte de baixo. Ou seja, a minha armadura positiva, ela concentra na parte de baixo e em cima é apenas uma armadura de montagem, onde eu sofro compressão. Agora aqui, na viga em balanço, eu não tenho um pilar aqui. Tá bom? Eu não tenho um pilar apoiado. Essa parte da viga está solta. Pessoal, algo importante que eu não citei no vídeo passado. Todas as vigas, qualquer tipo de viga, ela tem que ter sempre as pontas dobradas, tá? Isso é muito importante, tá? Para quê? Para que dê a ancoragem lá quando você agregar na sua viga para o drame, nas suas vigas intermediárias. Ela tem sempre que ter essa dobra de 5, de 10, de 15, dependendo muito do seu projeto. Isso é muito importante para dar o aspecto ali da ancoragem necessária com o concreto e com relação às outras vigas, ok? Então, pessoal, nesse caso aqui nós não temos mais um pilar, ou seja, a nossa viga aqui está solta. Então, por exemplo, eu posso ter uma viga aqui de 1 metro, de 1 metro. É uma estrutura protegida, tá? Tem uma viga aqui, obviamente o negativo está em cima, mas lá na ponta tem um macetezinho que você puxa mecanicamente a ferragem na hora quando você joga concreto. Quando o concreto está estabelecido, né? Você tem uma tração lá atrás e aí você tem esse efeito pendular, tá? Alguém perguntou alguma coisa ou alguém está tentando entrar no... Acho que alguém tentando entrar. Espera aí. Mas, professor... Não, acho que não. Se tentou entrar, desistiu. Fala,
como é que é feito essa tração da ferragem? Eu achei que fosse que era feita uma base para uma sapata um pouco maior para poder dar sustentação. Realmente, Não. a gente ouviu isso de um outro professor em período de passagem. Não. Ele está falando da parte de sapato. Eu estou falando da parte de ferro, como a estrutura metálica está colocada aqui, como ela é distribuída dentro dessa estrutura. Mas sim, a sapata, a parte A fundação, né? A fundação é uma outra coisa. Eu não estou falando de fundação, eu estou lá em cima. Tudo é um conjunto. Cada coisinha é um bloquinho que se reúne e forma um contexto. Esse aperto da ferragem é feito depois do concreto? Às vezes dependendo da estrutura, sim. Nessa estrutura, acredito que não, por causa da quantidade de concreto. Tá? Mas o apelo aqui por mais que a fundação tivesse sido pica das galáxias, ele teve, por obrigação, aqui em cima, ele teve uma estrutura positiva atuando. Sacou? É isso que eu estou falando. E, obviamente, que a sapata, a fundação, tem óbvio, tem muita importância no processo aqui. Se essa estrutura estiver devidamente ancorada no solo, tá? Provavelmente isso aqui vai cair. Aí é natural. Me eliminando a ideia que ele está ancorado, isso aqui não vai cair por causa do ferro. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Você ancorou. Se eu colocar um pedacinho, tá tudo bem. Aí tá. Não importa, que está a 20 metros de profundidade. Show de bola. Mas vai chegar um determinado ponto aonde a estrutura, o positivo da estrutura, vai começar a atuar junto com a sapata, junto com a fundação. Os dois juntos, trabalhando juntos, que vão gerar esse efeito pendular aqui. Entendeu? Só para não confundir. Fundação é extremamente importante, mas é uma matéria à parte. Entendi. 1,5 m, de 2 metros em balanço, está totalmente solta. E o que acontece com situações como essa? Quando você colocar uma carga pontual aqui, ou uma carga distribuída, por exemplo, que é o caso de uma laje, o que vai acontecer? Essa viga ela vai querer fazer isso aqui, pessoal. Ela vai querer flambar, ela vai querer descer. E aqui, quando ela faz esse movimento de descida, aqui na parte de baixo está sendo comprimida e na parte de cima está sendo tracionada. Só para corrigir, ele falou flambar, mas foi um equívoco, tá? É flexionar. Ou seja, nesse caso aqui, extremamente importante, necessário e obrigatório eu combater o esforço de tração. Ou seja, eu vou ter que carregar, eu vou ter que calcular a minha armadura para combater essa tração na parte de cima, que eu vou chamar de armadura negativa. Tá bom? Tá, pessoal? E na engenharia, geralmente, se você tem na parte de baixo, geralmente padroniza-se. Tem uma armadura positiva e na parte de cima, geralmente, uma armadura negativa. Isso é padronizado. Isso é padronizado, tá, gente? Mas olha só, o certo, o correto, tanto que ele está tentando explicar aqui para não gerar confusão. O certo é, aonde a armadura tem maior reforço, é o positivo. Só que no Brasil é padronizado, não sei se vocês vão encontrar isso em literatura, é padronizado dizer que se eu estou me referindo à ação das forças, né, estão atuando em maior quantidade na parte de baixo, é positiva. Se for na parte de cima, é negativa, tá? Então, quando você estiver conversando com o engenheiro, muito provavelmente, quando ele falar negativo, ele está dizendo que ele está dando privilégio à parte de cima e dizendo que é ali onde eu tenho maior quantidade de ferro para sustentar a minha estrutura. E quando ele estiver falando positivo, ele está falando que a parte de baixo é a parte que tem maior quantidade de ferro, que está para sustentar a estrutura. Nesse caso, a questão da flexão, tá? Só para deixar essa questão, esse vocabulário muda muito de região, muda de contexto, de professor. Então, para vocês não ficarem enrolados aí,
existem todas essas formas possíveis e imagináveis. Aí no diálogo você vai entender, ou na obra você vai entender do que se trata. Na engenharia. Então, nesse caso aqui, repito, numa viga em balanço, eu estou sofrendo compressão na parte de baixo e sou sofrendo... 2 vezes ele fala positivo, ia falar positivo, ele se segurou. Tração, ou seja, a minha armadura negativa, ela vai ficar na parte de cima, nessa ponta, aqui até um certo, geralmente, se aqui tem 1 metro, aqui tem que ter 2, geralmente depende muito da força do cálculo, mas geralmente se você tem 1 metro aqui você vai ter que ter no mínimo 2, tá? Mais ou menos para você entender. Então, eu tenho que colocar a armadura negativa na parte... Aí, quando você não tem essa possibilidade, cai aquela situação da fundação que você falou, tá? Aí sim, não tem como fazer essa ação. 1 metro para cá e 2/3 para lá para o outro lado, quer dizer, 2 metros para o outro. Não dá. Não ficaria absurdo. Naquele desenho, naquele projeto, em balanço, seria algo absurdo. Seria um balanço aqui, seria uma coisa enorme para o outro lado. E aí vem a questão de fundação para poder resolver esse problema. De cima, para combater os esforços de tração para vigas em balanço. Se você colocar erradamente viga aqui embaixo, se inverter e colocar igualmente aqui na viga apoiada, você pode ter um colapso, pode ter uma flambagem, pode ocorrer inúmeras situações, então, que não deve acontecer, ok? Então, esse aqui é o conceito de uma viga em balanço. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Agora eu vou para os exercícios. Que é o primeiro Por que aparece aqui? Eu odeio quando aparece aqui. Ué. Ah, tá. Esse aqui. Vamos lá. Vamos pegar um exercício bem pão com ovo, arroz com feijão. A gente já viu alguma coisa semana passada, agora vamos ver um pouquinho hoje. Tá? Aqui eu tenho uma viga biapoiada. Tá? Aqui é de segundo gênero. Eu tenho restrição no eixo Y e no eixo X. Aqui é de primeiro gênero, porque tem rodinhas. Tá? Então, só tenho no eixo... travamento no eixo Y e não no eixo X. Então, aqui eu tenho 2 incógnitas, mais uma incógnita, tenho 3 incógnitas. Se eu tenho 3 incógnitas, eu consigo resolver com 3 equações. Pronto. Então, é um sistema isostático, vida que segue. Alguém tentou entrar? Ou foi impressão minha? Eu nem sei onde eu estou, mas quem sou eu? Não. Alguém fez alguma pergunta no chat? Desculpa, pessoal. Ah, tá, Juliana. Tá, tudo bem. Continuando, que eu agora não sei onde eu estou. Aqui, eu vou abrir aqui. Hoje nós vamos falar sobre... Separei uns 2 exercícios aqui para a gente entender o conceito de viga biapoiada, tá? Com carga concentrada. A gente ainda não está trabalhando com carga distribuída. Ah, eu acho que é meu WhatsApp, tá aberto aqui. Por isso eu ouvi um barulhinho. Bosta voadora. Rapidinho, gente. Vamos lá. Continuando. Deixa eu só adiantar um pouquinho. Aqui ele só está explicando que tem uma carga de 60 kg. Ai, droga, deixa eu tirar meu WhatsApp daqui. Pronto. Aqui eu tenho uma carga concentrada de 60 kN, tá? Tem uma distância dela até o eixo, até aqui, de 4 metros, e dela até o outro de 2 metros. A gente pode chamar esse vínculo aqui de A e esse vínculo de B, tá? Isso é possível. O que vocês vão fazer agora no caderninho de vocês? Tem um esquema do caderno. Desenha isso aí,
Só que ao invés de ser 60, tá? Aqui vai ser 40 quilonewtons. E aonde tem 4 vai ser 6. E aonde tem 2 vai ser 3. 6 e 3, 40. 40, 6 e 3. 40, 6 e 3. Deixa eu até botar aqui, senão eu esqueci. 40. Aqui é 6. E aqui é 3 metros. Pronto. Tá? Desenha aí. 40. Aqui, onde é 4 é 6. E onde é 2 é 3. Bota aí. Professor, embaixo desse triângulo da direita são tipo uns pilares. Aqui Isso. são rodinhas, 2 rodinhas, como se fosse um patinete, uns patins. Que é isso? Que bruxaria é essa? Abriu o negocinho sem me consultar. E aí, gente? Posso? Acreditando que vocês já fizeram. Só não entendi porque esse troço aumentou tanto aqui. Isso atrapalha. Essa em X, somente essa em Y. Tá. Aí vamos lá. Só ajudar só mais um pouquinho. Aí o que vocês vão fazer? Olha só, eu adoro esse macete. Peraí, rapidinho. Em aula. É porque teoricamente eu não estou em aula, né? Vocês sabem aquilo que eu falei no começo. Olha o macete. Olha, é exatamente esse diagrama que eu faço e facilita a vida que meu pai amado, facilita muito a vida. Eu pego aquela barrinha, esse desenhozinho aqui, tiro esses carinhas aqui, tiro o triângulo, esse triângulozinho e boto as forças. Chamo de VA e HA. VA e HA. Quer dizer, uma força na vertical e uma força na horizontal. E no outro lado eu chamo de VB, porque não tem HB, porque ali é esse primeiro gênero. Aí fica com essa cara aqui, ó. Tá vendo, ó? HA e VA. E VB. Porque fica mais fácil e limpo. E aí você bota lá a carga concentrada, onde ela deve ficar, e as distâncias dela até o eixo de segundo gênero e de primeiro gênero. Deixa eu passar uns pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Caraca, poucão, agora exagerou aqui. Tá. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, se caso você venha fazer, por exemplo, cálculo de momento primeiro, eu quero fazer o cálculo do momento, tio Everton, primeiro, antes de qualquer outra coisa na minha vida, tá? Então, se você fizer o cálculo de momento, você pode fazer da seguinte forma. Primeiro de tudo, você tem que dizer, olha, ele vai qual é o sentido do giro da minha viga, tá? Que eu vou considerar como sendo positivo. Na literatura, é sempre no sentido anti-horário. Por que eu não sei? Tá? Na literatura, em vários livros que a gente conhece, é sempre assim. Tá? É sempre no sentido anti-horário. Mas, professor, mas eu quero no sentido horário que eu acho que é mais fácil para eu gravar. Caguei, dá na mesma. Esse cara aqui, ele faz macetado. Tá? Macetado porque, olha como é que ele é esperto. Eu só tenho uma carga sendo colocada sobre esse objeto. Então, quando isso acontece, uma carga concentrada, eu posso calcular o momento como se fosse olhando em A e o momento como se fosse olhando em B, rodando em B, como se a viga rodasse no eixo A e pudesse rodar no eixo B. Quando ele faz isso, ao invés de usar 3 equações,
Tá? Ele usa só duas e já encontra o VA e o VB. Ah, professor, mas o HA? Para e pensa. Existe alguma força na viga lá, ó, no desenho? Tem alguma força na horizontal aqui, forçando a viga aqui para o lado, para a esquerda ou para a direita? Não. Se não tem, então eu não vou precisar de... Eu tenho até 3 incógnitas, mas eu não vou necessariamente não vou precisar de 3 equações, porque uma delas eu já sei que é zero, que é a força horizontal. Então vamos lá. Eu vou fazer usando esse aqui de baixo, tá? O MB, momento em B. Tá? Só para vocês terem uma noção. Não, perdão. Vou fazer momento em A primeiro, para ficar mais fácil. Momento em A. Se o momento está em A, então eu vou começar a girar esse carinha aqui, ó. Eu estou começando com VB, aqui é o A, VB está girando, ó, vai girar, tá? Então, qual é a distância do VB até o A? Para vocês, no caderno de vocês, é 9 metros. Para esse exercício, são 6 metros. Por quê? Porque aqui vale 4 metros e aqui vale 2 metros. 4 mais 2, 6. Então, são 6 vezes VB. 6 vezes VB, momento de A. Por que positivo, tio Everton? Porque ele está girando no sentido anti-horário. Quem tem dificuldade aí em relógio, é só pegar um relógio, gente, e você ver o que é horário e anti-horário. Sim, tem gente que tem dúvida e é natural. Tem gente que depois me pergunta no privado, professor, eu não sei o que é horário e anti-horário. Aí eu explico, tal, enfim. É natural. Então não tem problema. Se você não sabe o que é horário e anti-horário, é só lembrar do relógio de ponteiro. Vê se na tua casa tem um reloginho de ponteiro para onde estiver girando o ponteiro é o sentido horário. Então tá. Se for contrário ao esse sentido, a gente diz que é anti-horário. E anti-horário, ele colocou aqui, ó, como sendo um valor positivo. Então, do VB até o A, tá? São 6 metros aqui no exercício. Para vocês é 9. E é positivo porque está girando no sentido anti-horário. Então, é 6 VB. Ou, no caso de vocês, 9 VB. Tira esse R aqui, tá? Esse R aqui é uma letra desnecessária. Bota só VB. Esse X que tá aparecendo é um vezes, X? Ah, tá. Vezes. É de vezes. Boa pergunta. É de vezes. Aí, aqui vai dar... Aqui é menos, negativo. 4 vezes 60. 4 vezes 60, professor? Ué. Ó, agora a gente fez o cálculo do VB, do momento do VB até o ponto A. Agora a gente vai fazer o momento da força até o ponto A. Sempre até o ponto aonde você considerou o giro. Tá? Nesse caso, eu estou considerando o giro no ponto A. Então, momento em A. O giro no A. Então, ó, VB vezes 6, 60 vezes 4, e o VA, no próprio VA, é 0, né? Ah, professor, mas aqui ele botou negativo. 4 vezes 60. Por que deu negativo? Porque se você olhar isso aqui agora, ó, o 60 vai fazer o ponto A, ó, o ponteiro girar no sentido quê? Horário. E no sentido horário, ele é negativo. Por isso o sinal negativo aqui, menos 4 vezes 60. Para vocês, vai ser 6 vezes 40. 6 vezes 40. Tá? Mais 0 vezes VA. Por que 0 vezes VA? Porque, pô, esqueci o nome que tem na porta. Gente, esqueci o nome. Dobradiça. Dobradiça, caraca, obrigado. Na dobradiça, você nunca vai conseguir ter momento na dobradiça. Por mais que eu aplique uma força na dobradiça ali, você nunca vai abrir ou fechar a porta. Então, o momento não existe. Então, é 0. 0 vezes VA. Só botou aqui para contar. Aí vai ficar a equação. 6 VB mais 4 vezes, menos 4 vezes 60 igual a 0. Aí é matemática. Tá? Quem tem letra passa para um lado, quem não tem passa para o outro, troca o sinal. E aí, quando você faz essa continha, você vai achar 40 quilonewtons, ou seja, o valor de VB
será 40 quilonewtons. Eu nem preciso fazer a conta se eu estou numa prova de concurso. Porque se essa força aqui é a única força que está atuando e ela vale 60, e eu já sei que esse valor vale 40, naturalmente o valor dessa força tem que ser quanto? 20. Porque somando tem que dar 60. É uma viga horizontal, não tem ângulo, não tem nada. Professor, eu não Oi. entendi a parte da equação ali que você usou esse exercício que está aí como exemplo, porque ele ficou menos 4 vezes 60. O nosso, eu não entendi nem quanto que vai ficar. Então tá, peraí, calma, pera. Vamos lá. Deixa eu ver. Peraí que eu não tenho aqueles petzinho que é caro aquilo. Não, escrevendo. Vamos lá. Você entendeu como a arrumação aconteceu? Sim, eu só não entendi o valor que vai ficar, porque aí tá um exemplo. Estou meio confuso por conta da Porque numeração. você tá acompanhando nos valores que eu dei, foi isso? Isso. Tá. Então vamos lá. Nos valores que eu passei para vocês, vai aparecer assim, ó. 9 vezes VB. Ok? Até aí, ok, isso eu entendi. Show. Negativo, porque aqui é 40, vai ficar 40 negativo aqui. E aí, a distância daqui até aqui é 6. Então vai ficar 6 menos 6 vezes 40. Foi? Daqui até aqui é 6 metros. No de vocês. Aí vai ficar menos 6 vezes 40. Isso. Aí acabou. Igual a zero. Ah, sim. Não tem mais nada. Isso aqui não faz sentido, tá? Porque tá na dobradiça, não faz sentido calcular o valor do DA aqui. Igual a zero. Vamos lá. Agora, o seu ficou 9 VB. Aí esse 6 vezes 40, menos 6 vezes 40, vai dar menos 200. 6 vezes 4, 24. Menos 240, concorda? 6 vezes 40? Sim. Vai ficar menos 240. Joga esse menos 240, joga para o outro lado, repete o cálculo, bota lá 9 VB igual, aí do outro lado, 240. Foi? Isso, aí deu 240. O que você vai fazer? Agora é só pegar esse 9 e jogar para baixo dividindo o 240. Ah, sim, entendi. Aí vai dar um número quebradinho. Deixa eu ver quanto que dá. Oi? No caso, o senhor está falando que é 6 vezes 40. Você está como se estivesse indo em direção a 9. Aí eu tô falando... Você está falando do cálculo que está aqui aparecendo para você, ou o cálculo que eu pedi para vocês fazerem diferente? Não, o que você pediu para a gente fazer. No caso, deu 9 VB, correto? 9 vezes VB. 9 vezes VB. Menos 6 vezes 40. Que vai dar menos 240. Concorda comigo? Concordo. Só que você está dizendo que a distância, no caso do 40, é o 6 que você está considerando, e não o 3. Que é a distância para A, daqui não para B. Não, é para A. A gente sempre é para A. Ele não faz assim, vai para um lado e vai para o outro. A gente vai caminhando na viga assim, ó. Até chegar no ponto, entendeu? A gente vem caminhando assim, ó. Confundiu o VA com o VB. Aí todas as forças, independente se estão para cima ou para baixo, elas vão ser sempre onde ela está até o ponto A. Até onde ela está, até o ponto A. Até lá onde ela está, entendeu? Sempre até o ponto A. Ela não volta. Quando o momento é em B, aí é o contrário. Aí você vem do A até o B. Entendeu? Aí vai vindo até chegar ao B. Você vê o contrário. É o que ele fez no segundo exemplo de baixo. Entendeu? Ao invés de fazer somatório das forças em X, somatório das forças em Y, momento, fazer aquelas 3 equações, ele pegou momento em A e momento em B e já achou os 2 valores. Por quê?
que é uma carga concentrada, uma carga sozinha concentrada, e esse HA aqui é zero, porque ele não existe ação nenhuma na horizontal. Sim. Entendeu? É isso. Aí quanto que dá aí 240 dividido por 9? Dá quebrado. Dá Dá um número 26,67. Ah, esse trem. Anota esse trem. Aí vamos lá, vamos fazer agora do B. Só que agora, vamos dizer que agora a rótula está aqui, tá bom? Ele vai girar aqui. Então vamos fazer daqui para cá. Aí ele faz a mesma coisa, olha só. VA, qual é a distância do V? No caderno de vocês, qual é a distância do VA até o B? 9. 9. Então aqui vai ser menos 9 VA. Menos 9 VA. Por que menos? Vocês sabem me dizer por que menos? Porque está no sentido horário. Porque não, se o VA botar aqui, ele vai girar no sentido horário, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá no sentido horário. Quem não percebeu aí? Se está no sentido horário, dentro do que a gente convencionou, vai ficar negativo. Entendeu? Aí, ó, mais 2 vezes 60. Nesse caso aqui, agora eu estou no 60. Do 60 para o VB, falta quanto? Lembra? A gente está vindo agora do A para o B. 3. Então, só que não é 60, né? Eu falei 60 e 40. Então vai ser 3 vezes 40. Concorda comigo no caderno de vocês? 3 vezes 40? Aqui vale 40. 3 vezes 40. 3 vezes 40 dá quanto? 12, não é isso? 120? Sim. Isso. 120. Então, positivo. Por que deu positivo? Porque, ó, vai girar no sentido anti-horário. Tá? Por isso positivo. No caso, a rótula tá no B. A gente escolhe se você quer que gire no A ou gire no B. Você pode escolher. É muito comum. Mas ela vai girar na direção que a força está fazendo, né? Que você escolher, nesse caso. O que é tradicional? Vou voltar aqui só um pouquinho. O que é tradicional de se fazer? A gente sempre usa o ponto de maior gênero. Nesse caso aqui é de segundo gênero. E esse é de primeiro. A gente nunca bota, é muito raro usar isso aqui para girar, fazer o giro. Porque tenta imaginar, se eu tenho rodinhas aqui embaixo, né? Aqui não está preso na horizontal. Se eu tentar girar isso aqui, o que vai acontecer? Se eu levantar isso aqui, ele vai andar, não é? Intuitivamente, nessa sensação que você tem. Porque ele não está preso na horizontal. Quando você tentar girar esse objeto, naturalmente, a própria força que você aplica faz ele girar. Então, é contraintuitivo. Por ser contraintuitivo, geralmente usa-se essa rótula de maior gênero, né, para fazer essa questão do momento, do giro. Só que aqui é uma forma diferente que está sendo apresentada para vocês, que quando você tem apenas uma carga concentrada apenas, e não tem mais nada nada aplicado na horizontal, você pode calcular o momento da esquerda para a direita e o momento da direita para a esquerda, que automaticamente você acha essas duas forças. É só isso que ele quer dizer. Entendeu? Então você vai pegar, nesse caso aqui, a gente está fazendo, nesse primeiro, nós fizemos o A como referência, e agora nós estamos fazendo o B como referência, vindo da esquerda para a direita. No primeiro foi da direita para a esquerda. Entendeu? É aonde eu quero chegar no A. Isso aqui eu quero chegar no B. E aí eu vou fazendo a mesma coisa, respeitando a rotação. Tá? Sentido anti-horário positivo. Aí vou substituindo. Aí vou pegar depois esse carinha, que vai dar aqui, jogar para o outro lado, vai ficar negativo. Multiplico por menos 1, porque vai ficar negativo de um lado e negativo do outro. Aí vai ficar 120 dividido por 9, é isso? Isso. 120 dividido por 9 dá o quê? 13,33. 33, isso aí. Mas poderia só diminuir também, no caso da gente, 40, diminuir o... Poderia, se você justificar isso na prova, sim.
Tem que estar justificado, não pode magicamente jogar o outro valor, entendeu? Mas teria que jogar no caso do jeito que está a fórmula, É. ou poderia... O que você estaria fazendo era o somatório das forças na direção Y. Você está dizendo que o VA mais VB tem que dar quanto? 60. Se o VB vale 40, o VA só pode ser o quê? 20. Então você não deixou de fazer cálculo, só está fazendo um cálculo na vertical. Se você achou o VB, o VA é só fazer na vertical. Entendeu? Ok, entendi. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde ele para. Aqui. Aqui ele vai fazer de outro jeito agora. Deixa eu ver se ele faz de outro jeito. Não, nem sei porque que ele fez aqui. Não, aqui é uma outra coisa. Vamos mudar. Vamos para... Esse aqui eu expliquei semana passada para vocês. Expliquei? Explicou. Show, era só para saber. Peraí. Dá um ESC aqui. Um apoio aqui. O que é esse apoio? Esse aqui eu expliquei para vocês? Não. Tá. Legal? E outra viga aqui, a I aqui, tá apoiando também. Então vamos Que lá. isso? Que bruxaria é essa? Aqui, um apoio em 6 tá. metros, uma carga no... Tá, entendi. Nós temos aqui 3... Por que tá girando dele? Este apoio, impedimento na vertical. Este apoio, impedimento na vertical. O YouTube tá de sacanagem comigo. Horizontal, o que caracteriza uma viga isostática. É uma viga isostática, ele tá explicando que aqui só tem um grau de liberdade, aqui tem 2 graus de liberdade, esse cara tem 3 metros, esse cara tem 4 metros, e aqui tem uma bebê, tem uma inclinação. Aí vem aquelas aulinhas que eu expliquei lá atrás. Ele deve dar um ângulo aqui, eu acredito, né? Pelo menos, sim, 30 graus. Ele disse que esse ângulo aqui é de 30 graus, tá? Então, ela vai ter 2 componentes, uma componente na vertical e uma componente na horizontal, tá? Então, aqui é 30 graus. Agora, eu gostaria que vocês me informassem qual o valor da componente dela na horizontal. Se o 30 graus está aqui, ó. Ela desce com sono, quando ela deita com sono, né? Tá, um travesseirinho. Com sono. Com sono lembra o quê? Cosseno. E se ela subir, ficar em pé, ela está sem sono, seno. Então, qual é o valor dela na horizontal? Dessa força aqui inclinada na horizontal? (22 cosseno de 30. 22 vezes cosseno de 30 graus. Quanto que dá? Aí, peraí, que eu não lembro. Ai, meu pai. Deixa eu ver aqui. Vou botar papel, senão eu vou... 19,052? 19,052. Esse mais teria que confirmar, Everton. Eu acredito em você. E agora na vertical, quanto que dá o valor dele na vertical? Isso já multiplicado, né? Ele já multiplicou. Ele pegou 22 vezes cosseno de 30 graus. Não foi isso? Dá 19,052. Agora, para cima é 100, né? Seno de 30 graus. Acho que é 11. Isso, deu 11, isso mesmo. Dá 11, isso aí, porque é metade. Seno de 30 é meio. Para metade de 22, 11. Então, 11 newtons. Pronto. Então, você tem uma força na horizontal, que vale 19,052, e uma força na vertical, que vale 11. Agora, esquece esse 22. E vocês têm exatamente 10 minutinhos para poder fazer esse exercício. Imagina que caiu na prova. Na horizontal, eu já posso dizer, quanto que vale o H na horizontal? O HA na horizontal? O HA, ele não tem que restringir o movimento aqui, ó. Se eu tenho uma força... que a gente fez o cosseno. Isso. Se eu tenho uma força para cá
que vale 19,052, então meu HA tem que valer quanto para poder zerar? 19,052. Então, somatórios das forças na horizontal é o HA que vai ser 19,052. Sacou? Vocês não vão usar mais o 22 newton, tá, gente? Vocês só vão usar agora o 11 e o na horizontal. Da horizontal a gente resolveu. Pronto, acabou. Vida que segue. Agora só tem o 11 na vertical. É exatamente parecido com o que a gente acabou de fazer agora no outro exercício. Tá? É muito parecido com o que a gente fez no outro exercício. Eu preciso que vocês tentem fazer. Porque período que vem é sistemas 2, o bicho vai pegar e depois vocês vão me xingar. Ai, e aí, quanto que deu o VA e VB? Eu vou começar a fazer agora. Quer ver que eu vou fazer mais rápido que vocês? Sou desses. Pá! Que vale 3. Pá! Que vale 4. Pá! Vou começar com A. Daqui para cá. Deixa eu ver. 7VB. 7VB vai ser... Não, para cima. VB apontando para cima. Então, VB para cima vai rodar anti-horário. Anti-horário positivo. Tá bom. 7VB. Agora vamos no 11. 11 é negativo, porque vai no sentido horário. 11. Qual é a distância do 11 até o 3? Então é 11 vezes 3. Muito bom. Igual a 0, que acabou. Então vai dar 7VB é igual a 33. VB é igual a 33 dividido pelo 7. Que merda é essa? Eu achei esse valor aqui incrível. De VB igual a 4,7. Vamos ver. Agora. Nitons. Sou muito inteligente. E aí, quanto que deu o VB para vocês? Ninguém achou o valor VB ainda? Eu não consegui fazer, professor.
VB deu 4,71? Isso, 4,714 newtons. Ó, você deve ter pego VB vezes 7, dá positivo, porque o VB gira no sentido anti-horário. Aí depois você vai pegar o 11 daqui, vezes 3, só que negativo. Por quê? Porque vai sentindo, o 11 está apontando para baixo, a setinha aqui, ó. Se você virar a setinha, né, você vai ver que ela está apontando para baixo. Professor, Oi. é justamente isso que eu não estou entendendo, que está me confundindo. Você falou que vai ficar 7 positivo vezes VB, não é? Isso. Aí depois... 11. Negativo. Por que quer ficar negativo? É isso que eu quero... Peraí que eu vou... Olha a setinha, olha a setinha. Olha a ponta da caneta. Se eu virar a caneta para cima, ela vai estar apontando para onde? Ó, se eu fizer isso com a caneta, vai estar apontando para baixo? Mas não entendi ainda, professor, porque para mim faz sentido o 11, não seria onde está o 22 kN? Ó, 22 kN está aqui, ó, aqui, onde está a seta, onde a seta está encostando. Sim, aí no caso ele não vai... Isso aqui é um número, ele poderia estar aqui embaixo, aqui, qualquer lugar. O que importa é onde a seta está tocando, não onde o número fica. Sim, mas aí ele não está fazendo força para baixo. Tá, então... Não, mas a gente transformou com o a seno. gente fez isso, a gente fez o cosseno dele e o seno dele, lembra? Ah, tá. Ó, olha a pontinha da caneta. Ó, ele tá assim, 22. Aí, ó, quando você fez seno, ó, é o 11 que a gente tá calculando, tá vendo? Entendi. Concorda comigo que a pontinha da caneta continua pressionando a barra? Sim. É essa visão geométrica que você tem que ter. Que ela virou, ela continua apontando. Ela sempre, a pontinha da caneta, ela vai sempre apontar para o centro, né? Para o ponto onde ela está, o vetor. Entendi. Ela vai ficar menos 11, né? Menos, porque ela vai fazer girar no sentido horário. Entendi. Aí menos 11 vezes 3, que é a distância dele até o ponto. O momento é força vezes a distância. Aí igual a 0. Professor? Oi. VA mais VB é igual a 11. Tem que ser igual a 11, né? Tem que ser igual a 11. Porque é a única força que está atuando na vertical. Se tivesse mais forças, aí você botaria essas forças. Entendi. Por enquanto, aí, só tem 11. Aí nessa justificativa que a gente consegue... Isso. Aí você vai botar o VB 4,714 mais VA igual a 11. Joga para o outro lado, diminui. Tá. Aí vai dar o que falta para completar. Entendi, tá. O que foi? Deve dar 6, não, 6. 6,286. 6,1. Agora eu vou deixar rodar aqui para ver se vocês acertaram. Entendeu? Então é muito simples. Nós vamos fazer agora essa decomposição e vocês vão ver como é que faz o exercício, como que resolve o exercício, tá bom? Bom, daqui nós vamos... Olha a quantidade de conta que ele fez, ó. Agora com vocês esse exercício aqui. Então, olha só. O desenho lá que nós mostramos. Se vocês seguirem, né, o passo a passo, vocês ficam loucos, né? Olha a quantidade de conta que você tem. Certeza que vocês devem ter gastado aí umas 3 linhas ou 4 no máximo no caderno para achar a resposta. Mas como aqui, obviamente, ele teve que explicar passo a passo, né? Porque demorou um pouquinho mais. Bom, ele fez o cosseno e o seno. Ele fez o método tradicional, tá bom? Mas aqui, ó, ele mostrou quanto que vale o valor da força na direção X e o valor da força na direção Y. Que vale 11 e outro é 19,0525, tá? Desse 22. 11 aqui e aí 19.
tá? Ele botou 19,1, ele arredondou, tá? Enfim, não é o caso para a gente não arredonda. E aí ele fez um momento em A. E aí foi tudo aquilo que a gente já tinha visto antes, né? Ele igualou, jogou d3 para o lado, multiplicou por -1, tal, aí achou 4,714. Aí ele fez todas as forças que estão atuando em Y, que é VA, VB e o 11. O 11 está negativo porque está para baixo. O VA e VB estão para cima, são positivos. Ele jogou o 11 para o outro lado. Não, nem jogou. O que ele fez? Ele já substituiu o valor do VB aqui, já resolveu quanto que dá esse trem aqui, que dá 0,620 nananana, e jogou para o outro lado. Pum, acabou. Tá? E o somatório das forças na direção X, você tem o HA vindo da direita para a esquerda e a força de 19,1, né, vindo da direita. Ah, professor, por que ele botou HA virado para cá? Porque qual é a função desse vínculo aqui na horizontal? É travar o movimento, né? Então, se eu tenho uma força vindo da direita para a esquerda, então esse vínculo aqui, na horizontal, ele tem que se opor da esquerda para a direita. Então, exatamente por causa disso. Fala aí, alguém abriu o áudio para falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Abre teu coração, fala. Não, só para que eu possa... Só para que eu possa ouvir o som da sua respiração, é isso? Pessoas estranhas. Tá bom? Tá bom. Já o seno será o oposto do cosseno. Já que lá é cosseno. Não, quero pular um pouquinho isso aqui, senão vai confundir vocês. Nós temos uma força na vertical e uma força na horizontal. Vou deixar ele explicar direto agora. Vamos resolver agora o nosso problema. Usando a primeira equação geral da estática, nós vamos começar a fazer para encontrarmos as reações de apoio, tá? Olha só. Nós vamos aqui a somatório momento em A. Momento em A é neste ponto aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar essa viga, como que ela está girando em torno deste eixo aqui, certo? Então, nós temos uma força aqui de 11 kN multiplicando a distância de 3 metros, que é a distância deste ponto aqui até esse ponto aqui. 11 vezes 3. Então, 11 positivo, porque ele está no sentido horário. Olha só, ele faz uma rotação. Outra coisa importante, uma coisa legal. Esse cara, ele está fazendo como se no sentido horário fosse positivo e no sentido anti-horário negativo. Notem que a partir do momento que ele definiu a rotação, deu exatamente todos os valores que nós calculamos. Não mudou absolutamente nada. Então, essa questão do horário e anti-horário só depende de você. Se você, no início do cálculo, definir que no sentido horário é positivo, o momento, e respeitar isso durante todo o cálculo, vai dar certinho, não vai errar. Ou, se você preferir fazer o tradicional, que é anti-horário positivo, também. Nesse caso aqui, ele adaptou para o sentido horário sendo positivo. Por isso que aqui ficou positivo. Tá? E na conta de vocês, no caderno de vocês devem ter... Aqui com certeza estava negativo e o 7B com certeza foi positivo. Só para vocês entenderem. Olha que eu notei aqui, ó. Ah lá. Positivo. Aí ele colocou aqui, ó. Sentido horário positivo. Que não é contraintuitivo, né? É mais fácil de entender, né? Quando a gente fala em alguma coisa relacionada a sentido horário, dá-se aquela sensação de que é algo positivo, né? Sentido horário. Então, no sentido anti-horário, logo vai ser negativo, certo? Então tá aqui, 11 vezes 3. Menos, olha só, este VB aqui, ele vai estar fazendo sentido anti-horário. Ele vai estar girando assim, em torno desse ponto A aqui. Então, vai ser menos 7 VB. Por que 7? Porque do ponto A até o ponto B, nós temos 7 metros. Então, vai ser menos 7 VB igual a 0. Logo, eu peguei, multipliquei este valor aqui, fiz o cálculo dele, dá 33, e joguei ele para o lado de lá da igualdade.
Então ele vai ficar menos 33, porque aqui é positivo, vindo para cá, ele vai ficar negativo, certo? Então fica menos 7VB igual a menos 33. Se nós multiplicarmos por menos 1, nós teremos esse valor todo como positivo, toda essa expressão aqui. Então VB será igual a 33 dividido por 7. Aqui, ó. VB igual a este resultado aqui, ó, 4,7143 kN. Então, 4,7 kN. Tá bom? Então, eu coloquei 4 casas após a vírgula aqui como uma notação. Por quê? Porque o ideal, quando você faz os cálculos, quando ele dá número quebrado com vários números, o ideal é você ter todas as casas após a vírgula. Aquilo que eu falei. Você tem um valor redondinho no final. Viu? Vou explicar para vocês depois, tá bom? Então, olha só. Isso é importante. Agora, vamos fazer a Quanto maior o número de casas que você utilizar, mais próximo mais preciso é o seu cálculo. O eixo Y para vertical. Eu coloquei aqui a notação como positivo para cima, logo negativo vai ser para baixo. Então, essa seta está para cima, essa seta está para cima. VA mais VB menos 11, que essa seta está para baixo, que é negativo. Menos 11 igual a 0, certo? Então, eu já substituí aqui o VB, então VA mais VB, que tem este valor aqui, eu coloquei aqui substituindo, menos 11 igual a 0. VA menos este resultado aqui, que foi a subtração disso aqui, então vai ficar aqui VA menos 6,2857. Logo, se eu jogar esta expressão para o lado de lá da igualdade, ela vai ficar positiva e vai ficar desse jeito aqui, 6,2857 kN. Na verdade, vai ficar 6,3, vai ficar bonito, né? Então tá. E vamos agora achar a somatória no eixo X. Então, nós notamos que da esquerda para a direita, nesse sentido ele vai ser positivo, no sentido da direita para a esquerda ele vai ser negativo. Então, olha só, o H está no sentido da esquerda para a direita. Então, H é positivo. HA, nós temos um 19,1 no sentido da direita para a esquerda, que seria negativo conforme nossa notação. Então, vai ser HA menos 19,05. igual a 0. Então, logo, HA vai ser igual a 19,05. Eu coloquei aqui 0,1, aqui eu coloquei 0,5. Não tem problema, gente, tá? Aqui foi só anotação. Professor. Oi. Então, por que ele botou essa... Por que ele botou essa soma de X, das forças de X? Aonde? Eu entendi. Por que ele botou essa última expressão aí de cálculo? É isso, eu sei que é a força e tal, acho que está fazendo, mas qual o motivo? É para deixar o cálculo identificado, a memória de cálculo identificada. Entendeu? Você mas sabe a gente precisaria colocar? Memória de cálculo, sim. Tem que saber se você entende o motivo pelo qual HA vale 19 vezes 0,5, entendeu? Entendi. 19,05. Isso é relevante. Como é algo que você precisa apresentar para o professor, dizer para ele, olha, eu sei de onde saiu, por mais que seja intuitivo, você saber qual é a resposta, você precisa apresentar a memória de cálculo, entendeu? Deixa eu diminuir aqui. Vamos agora achar a somatória. Achar a somatória de nada, para de palhaçada. Deixa eu ver aqui o negócio. Professor. Sou eu. Eu acho que o senhor já explicou isso, mas é porque eu sou um pouco lerda. Eu não estou conseguindo decifrar, eu já sei do sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo, mas na equação esse menos 3 vezes 11, eu estou tentando achar aqui o porquê desse menos, e no outro já é mais 4 vezes 11. Mais 4 vezes 11. É porque não, vezes 11, porque na equação desse que a gente fez agora, é 7 vezes VB menos 3 vezes 11 igual a 0. Então, esse menos 3... menos 3 ou mais 3, não importa. O que acontece? Quando você fez no caderno, você fez utilizando o sentido anti-horário. Isso, como positivo. Isso, no sentido anti-horário, esse cara fica negativo e esse aqui fica positivo. Mas no final, no final, quando você for fazer o cálculo, você vai achar o mesmo valor. Entendi. Então, no caso, se eu colocasse ele... No sentido horário, você ia achar 11 vezes 3 menos 7 vezes VB.
Entendeu? Entendi, eu acho que eu entendi. Tem que exercitar mesmo para saber. Peraí, desculpa. Tem um gato. É porque ela tomou banho e hoje tá carente. Tá bolada. Ela tá carente e bolada comigo. Ela me ignora, mas ao mesmo tempo quer carinho, entendeu? Entendi, professor. Então, no caso, se eu colocasse, tipo, positivo, ia dar o mesmo resultado, não ia mudar? Se você botasse sentido horário como sendo positivo, tranquilamente não ia mudar em nada. Entendi. Respeitando, assim, eu quero que tudo que estiver no sentido horário, as rotações no sentido horário sejam positivas. Show de bola. Aí mantenha isso durante todo o cálculo e nada vai se alterar no final. A resposta vai ser a mesma. Tá ok, professor. Obrigada. Entendeu? É nóis. Professor? Sou eu. Em que situação que a força vai ser, o resultado vai ser negativo? A situação que você quiser. Como resultado aqui? Resultado, Quando o resultado der negativo, vocês provavelmente a setinha que você apontou, ela está no sentido oposto ao sentido correto. Toda vez que o resultado der um valor negativo, tá? Você não errou. O que você errou foi a seta. Porque às vezes, dependendo do tipo de pórtico, do desenho, a gente, por exemplo, aqui nesse desenho aqui, a gente pressupõe que o VA e o VB estão apontando para cima. É uma suposição, que por acaso, estruturalmente está correto. Mas poderia acontecer de, por exemplo, do VA estar para baixo e o VB ser para cima, por algum motivo, no cálculo. E aí, quando você faz o cálculo, você vai achar ou VA ou VB com sinal negativo. Digamos que aqui você achou menos 6, nananã. Menos. Significa que a setinha aqui, ó, que era tá para cima, você tinha que estar apontando para baixo. Aí o que você faz? Do lado, você coloca entre parênteses, do lado, você mantém o sinal negativo. Do lado, você bota entre parênteses a setinha correta. Nesse caso, a setinha não seria para cima, seria para baixo. Entendeu? Você vai fazer um desenhozinho com a setinha apontando para o sentido correto. Você está fazendo uma análise estrutural, uma análise da estrutura. Então, o sinal negativo diz isso para você. Quando você está num programa de um software, e o software manda para você valores com sinais negativos, significa que ou é compressão, ou é tração, ou então você tem que alterar aquela estrutura para que ela não fique com um valor negativo e venha colapsar ou gerar algum problema catastrófico no projeto. Então, numa situação real, as forças são sempre positivas, nunca negativas. Isso. Quando der negativo, é porque a seta que você desenhou não é naquele sentido, é no sentido oposto. Imaginemos o seguinte, digamos que essa seta aqui fosse para baixo. Então, você não tem que colocar... Aqui não está precisando de uma viga. Está precisando de repente, de um pórtico ao contrário. Então, no teu projeto, você não vai desenhar uma viga aqui. Uma viga não, pilar. Perdão. Um pilar para baixo. Na verdade, um pilar para cima. Você vai desenhar um pilar para baixo, segurando a estrutura, para ela não girar. No caso, por exemplo, entendeu? Uma viga em balanço com algum pêndulo na ponta, seria isso? Por exemplo. Entendeu? Aí o desenho vai mudar, porque você está fazendo uma análise estrutural. Porque aí significa que aquele teu desenho ali não faz sentido, aquela estrutura ali. Aquele teu projeto não faz sentido. Na verdade, você tem que alterar no sentido oposto para poder ela... Qual é o objetivo do vínculo, né? Do ponto de apoio? É gerar forças contrárias ao que está sendo colocado no sistema, porque você precisa que o seu sistema fique parado. Então, se eu tenho uma força para baixo de 11 newtons, de acordo com a posição dela, eu vou ter duas forças para cima, uma valendo 4 e pouquinho, outra valendo 6 e pouquinho, para poder compensar essa força de 11. Mas digamos que essa força de 11 estivesse embaixo. Será que essas duas forças aqui laterais estariam apontando para cima?
De repente, uma poderia estar apontando para cima e outra poderia estar apontando para baixo. Ou então as duas estariam apontando para baixo e o 11 para cima. Então, aí é quando a gente começa a analisar o projeto, começa a analisar a estrutura, começa a entender que nem tudo que a gente acha bonito, acha elegante dentro de um projeto vai ser viável estruturalmente. Entendeu? Deu para entender ou eu compliquei muito a resposta? Não deu para entender. Não, deu para entender. Na realidade, tudo tem que somar 0. 0, isso. Sempre tem que dar 0, porque tudo tem que ficar parado. Não. Vai rodar? Momento é rodar. Tem que rodar? Não, 0. Tem que ir para subir ou descer? Que é o Y? Não, 0. Tem que ir para a esquerda ou para a direita? Não, 0. Tem que zerar tudo. Então, eu sei que essa estrutura não vai rodar, girar, não vai para cima nem para baixo e nem vai para a esquerda para a direita. Opa, travei todos os movimentos. Ela está travadinha. Ela está estável. Sacou? Então, o desenho onde eu estou aplicando as forças e o meu projeto, eu consigo a estabilidade dele. Foi? Foi, entendi. Então tá bom. Crianças, eu acho que tá mais do que suficiente para hoje. Para descontar os dias que eu dei aula até 9 blau e acabei não descontando aqueles intervalozinhos, acho que é mais que suficiente. Vou terminar 10 minutinhos mais cedo. Geralmente a gente termina, o certo é terminar 10 para as 9, né? Que são 20 minutos de intervalo, que é 9 e 10 é outro tempo. Vamos terminar 10 minutos antes do intervalo. Loucura, vamos fazer uma loucura. Tá bom? Acho que mais, até porque não tem como dar mais outro exercício. Se eu der mais outro exercício, ele vai ser muito grande. E não vai dar, não vai ultrapassar de 9,5, entendeu? Então é besteira. É melhor a gente parar agora que tá ganhando. E aí semana que vem a gente vai trabalhar com carga distribuída. Tá bom? Vou tentar passar alguma lista de exercícios para vocês, sim. Não esquece de mandar o PDF. Mandar o PDF agora, assim que eu fechar a aula aqui com vocês. Então, crianças, um beijo e um queijo. E até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigada. bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite.